Fala galera, estamos aqui iniciando o nosso ao vivo em relação à anatomia e fisiologia do sistema gastrointestinal. É muito interessante esse novo modelo que o Gran Cursos tem feito aí para ajudar você a alcançar o seu sonho, a sua aprovação. Porque o ao vivo permite que a gente tenha aqui uma interação maior, né, e tirar dúvidas ao longo da nossa aula ao vivo. É muito interessante esse novo formato que tem aí ganhado admiradores. Aos sábados pela manhã é quando eu tenho tempo aqui de estar gravando. A gente vai estar todo sábado aí trazendo um novo conteúdo para vocês. Conteúdo esse que está alimentando os nossos cursos, tá certo? Porque está sempre renovando, trocando aulas, atualizando questões, enfim. A gente está sempre aí mantendo o curso atualizado, tá? Hoje eu estou aqui regravando a minha matriz de anatomia e fisiologia, tá? Logo mais a gente vai estar falando sobre o edital também, às 10 horas, da Prefeitura de Campinas, tá certo? Então a Prefeitura de Campinas está com o edital aberto, inscrição aberta. Nós vamos falar quais são os principais tópicos do edital. Então se você conhece alguém que vai fazer esse concurso, faz aí, né, a comunicação para que a galera 10 horas esteja aqui junto comigo também. E logo depois a gente vai estar falando um pouquinho da banca VUNESP, que é a banca que vai fazer a Prefeitura de Osasco, a Prefeitura de Campinas e várias prefeituras aí do estado de São Paulo preferem essa banca, tá? É muito importante o apoio de vocês, a participação de vocês para que esse projeto ele realmente emplaque e dê certo, porque sem a interação, né, o ao vivo ele perde um pouco aí o sentido e a lógica, tá certo? Algumas aulas elas ficam no YouTube e outras aulas exclusivamente assim que termina a aula aqui, vai para os nossos cursos, né? Primeiro vai ser editado e depois vai para os nossos cursos, tá certo? Então, você que ainda não é o nosso aluno da assinatura limitada ou de algum curso específico que você esteja aí pretendendo fazer, não perde a oportunidade, tá certo? Temos aí a opção de fazer assinatura limitada compartilhada, onde você vai pagar muito mais barato mensalmente e ter acesso a uma infinidade de conteúdo, tá certo? Professora, para onde que vai essa aula de anatomia e fisiologia dentro do curso? Vai para o curso completo de enfermagem e para todos os editais onde essa disciplina ali é cobrada, tá certo? Não só da enfermagem, mas também concursos da área aí de bombeiros, da polícia, da área de técnico de necrópsia, enfim, qualquer disciplina do edital que cai anatomia e fisiologia, a gente vai estar fazendo aí por sistemas, tá certo? Então vamos começar, gente. Tô esperando a participação de vocês aqui no chat, tá certo? E vamos nessa. Anatomia e fisiologia do sistema gastrointestinal. A primeira coisa que a gente precisa aqui fazer é diferenciar a digestão da nutrição, tá? Quando eu falo em digestão, eu tô falando em transformações fisioquímicas ou fisicoquímicas, que o alimento orgânico sofre para se transformar em moléculas menores, hidrossolúveis e absorvíveis. Quando a gente fala em digestão, principalmente na parte final lá que a gente vai trabalhar da fisiologia, a gente vai trabalhar a quebra de moléculas, né? Onde a gente vai partir de uma macromolécula, seja ela aqui uma proteína, um carboidrato, para transformar em moléculas menores para poder ser absorvida, né, pelo nosso corpo. A proteína ela vai se transformar em aminoácidos, né? Porque esses aminoácidos vão servir para fazer as proteínas do nosso corpo, como por exemplo a albumina, que é uma proteína fabricada pelo fígado, né? Um órgão acessório do tubo gastrointestinal. Ele está acessório ao lado aqui, participando do processo digestório na forma aqui acessória. E ele vai produzir essa albumina justamente com os aminoácidos que são aí produzidos por conta da digestão ao quebrar aqui a nossa proteína, tá certo? Então a gente tem aí, por exemplo, a quebra também do carboidrato para formar a nossa glicose. E essa glicose ela é essencial para o metabolismo celular, porque por meio da glicose é que a gente vai ter aí, né, a produção de energia para o funcionamento tanto celular, quanto tecidual, quanto dos sistemas, tá certo? Então observe que quando eu falo em digestão, eu estou falando da quebra de macromoléculas, proteínas, carboidratos, lipídios em moléculas menores, capazes de serem aí absorvidas no tubo gastrointestinal, especificamente aqui, né, a absorção, o órgão que tem o poder de absorção é o intestino delgado e a partir daí distribuir, né, essas moléculas menores para as nossas células utilizarem, ok?
Nutrição é a incorporação de novos materiais estruturais e energéticos ao patrimônio celular e orgânico do indivíduo. Então, eu vou pegar aquilo que veio da digestão e vou utilizar para formar as minhas estruturas, tá? Então, a nutrição, ela é mais ampla do que aqui o processo de digestão. Então, no contexto da nutrição, eu vou ter aqui as etapas, tá? Observe que, como a gente falou, a nutrição ela é mais ampla. A digestão, ela está dentro do processo de nutrição. Então, primeira coisa é a alimentação. Depois a digestão, né? Porque eu vou pegar o que eu me alimentei, vou digerir, quebrar em micromoléculas, eu vou absorver ou assimilar, né? E depois, o que não sobra, que não é útil, né? Nós vamos aqui para a fase da defecação ou dejeção, tá? Quais são os órgãos do sistema gastrointestinal? Observe que aqui eu tenho um tubo, tá? Onde a gente vai ter aqui o percurso do alimento até chegar aqui à formação das fezes. Então aqui, o tubo gastrointestinal, ele é formado pela boca, tá? Que vai ser o primeiro local aí em contato com o alimento. Aqui, gente, a gente já tem uma enzima, também chamada de pitialina ou amilase aqui salivar. Essa amilase aqui da boca, que quebra já o carboidrato, né, já começa aqui a fase da digestão, tá certo? Depois da boca eu vou ter a faringe, que é um órgão que faz parte de 2 sistemas. A gente viu isso no sistema respiratório, né? A faringe, ela permite aqui a primeira parte, passagem de ar apenas, e as outras 2 partes da faringe passa tanto ar quanto alimento. E é na faringe que a gente vai diferenciar aqui o caminho do ar, que parte para a laringe, e do alimento, que parte para o esôfago. O esôfago tem aí os movimentos peristálticos que empurram o alimento, né, em direção ao estômago. Do estômago, o alimento ele vai passar para o intestino delgado, nas suas 3 porções, a duodeno, né, que é a menorzinha ali, jejum e ilho. Depois do intestino delgado, com suas microvilosidades, capazes de absorver o alimento ali na sua forma menor, né, porque aqui ele já passou por um processo de digestão que começou na boca, quebrando carboidrato, depois veio para o estômago com a pepsina quebrando aqui uma parte já das proteínas. No próprio intestino delgado, aqui esse alimento vai receber uma série de sucos, né, intestinais, próprio do intestino delgado e também pancreático, quebrando em moléculas menores o alimento para serem aqui absorvidos, né? E o intestino grosso é quando aqui a gente vai reabsorver água, tá certo? Então, a reabsorção de água e o endurecimento aqui do bolo para formar as fezes, tá certo? O intestino grosso, ele vai aqui ser prolongado com o reto e finalizado com o ânus, no local aqui onde vai estar saindo as fezes. Esse é o tubo. Só que o sistema digestório, ele tem aqui uma série de órgãos acessórios, tá? Observe que aqui a gente está falando de uma continuidade. Observe aqui, né, que aqui tem um percurso do alimento seguido, e aqui são os órgãos que estão de forma acessória, de forma auxiliar no sistema gastrointestinal, tá? A primeira coisa que a gente está falando aqui é os dentes, tá? Os dentes, eles estão na boca e vão ajudar aqui a triturar o alimento, tá? A língua, ela participa também aqui do processo mastigatório, tá? As glândulas salivares vão estar aqui ajudando a liberarem aqui a amilase salivar ou pitialina. O fígado vai ter aqui diversas participações dentro do processo digestório, tá? O fígado, por exemplo, ele produz a bile. Professora, mas não é a vesícula biliar? Não. A vesícula biliar, ela armazena a bile. Isso é pegadinha de prova, tá? Então, o fígado, ele vai estar participando de diversas partes aí em relação ao sistema digestório, e a gente vai acompanhar isso em detalhes. O pâncreas é um órgão com dupla função, né? Ele tem a função endócrina, que nós sabemos aí com relação à produção de hormônio, somatostatina
somastatina, insulina e glucagon, são os 3 hormônios aí produzidos pelo pâncreas, que a gente mais conhece é a insulina e o glucagon. Esse último, relacionado à somastatina, ele tem aí uma questão que caiu em prova em relação a 3 hormônios produzidos pelo pâncreas, e eu, inclusive, não o conhecia até o momento de verificar essa questão. Foi uma questão do CEP, que eu coloquei aqui na aula, a gente vai discutir bastante sobre ela. Mostra aí a função endócrina do nosso pâncreas, tá? Nessa aula, a gente vai trabalhar a função do pâncreas na função exócrina, a função digestiva, a função de produzir aqui o suco pancreático, tá? Cheinho de enzimas que vão ajudar a quebrar as macromoléculas, né, no processo digestório para transformar em moléculas menores. Então, o pâncreas ele vai aí participar ativamente da produção desse suco pancreático, tá? Que vai ser depositado, encaminhado para o intestino delgado, tá certo? Então, vamos lá. Então aqui, começando com as imagens, onde a gente vai localizar, né, os órgãos em quem a gente está aqui falando, tá certo? Então a gente está falando primeiro do nosso tubo, né? O tubo gastrointestinal foi a primeira coisa que nós conversamos, tá certo? Onde ele vai começar aqui na boca, faringe, esôfago, né? O órgão que tem o poder de fazer o peristaltismo. Outro detalhe, gente. O esôfago, ele não é o único órgão que faz os movimentos peristálticos, tá? É muito importante, isso já caiu em questão de concurso. Observe que o movimento peristáltico, ele empurra o bolo alimentar por meio do esôfago. No intestino delgado também, nós vamos ter aqui os movimentos peristálticos, tá? E nós temos movimentos peristálticos em outros órgãos, tá? Que vão estar aí sendo utilizados para impulsionar alguma substância dentro de um lúmen do nosso corpo. Por exemplo, né, por meio da ovulação, né, o óvulo vai ser liberado na trompa de Falópio e a trompa de Falópio faz um movimento peristáltico para que esse óvulo, né, chegue ali e encaminhe para o local que ele tem que ir, né, chegando no meio ali ele recebe, né, quando vai ser fecundado o espermatozoide, na maioria dos casos ele fecunda ali mesmo na trompa de Falópio, e esse óvulo fecundado vai continuar caminhando pelos movimentos peristálticos até chegar ali no útero quando ele vai fazer a nidação. Então observe que pegadinha de prova vai trazer para vocês que o movimento peristáltico é exclusivo do sistema gastrointestinal. Errado. O movimento peristáltico ele também está em outros órgãos do nosso corpo. E não só no esôfago, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando falamos de movimentos peristálticos, é aqui o esôfago, mas também tem o intestino que faz também essas ondas, né, de empurrar aqui alguma substância dentro do nosso corpo, tá certo? Então, informação importante, a gente vai direcionando aqui, gente, para o que cai em prova junto com vocês, tá? Então, a gente vem aqui para o estômago, tá certo? Então, o estômago ele vai receber o alimento do esôfago, lembra lá? Depois do estômago, ele vai fazer uma conexão com o intestino delgado. Lembrando que em 2017 nós tivemos aí o mesentélio, que é um órgão agora, desde 2017, depois do estudo publicado aí, né, em revistas americanas. Esse mesentélio, ele tem a função de prender o intestino aí na cavidade abdominal, tá? E ele tinha uma função apenas de prender esse intestino, não era um órgão, era simplesmente como se fosse um ligamento, e depois, estudando essa estrutura mais a fundo, chegou-se à conclusão que ele era um órgão, tá? Em 2017 isso já caiu em prova. Depois do intestino delgado a gente tem o intestino grosso, então nós temos aqui o colo ascendente, transverso e descendente. Tem questões aqui que foram cobradas perguntando em relação à localização desses órgãos, né? Em relação um ao outro, se está mais ventral, se está mais anterior, se está do lado direito, do lado esquerdo. Então é muito importante a gente ter essa imagem na cabeça para responder essas perguntas que vão vir aí adiante nesse sentido de localização. Aonde que está a maior parte do fígado, por exemplo, né? Do lado direito, assim como o colo ascendente aqui, né, tá no lado direito, o colo descendente tá do lado esquerdo. Então a gente precisa ter essa noção aqui de localização, porque tem questões que vão cobrar exatamente isso pra gente, tá?
O pâncreas aqui como órgão acessório, certo? Fazendo a parte aqui no tubo gastrointestinal de deposição de sucos pancreáticos, no contexto aqui digestório, de quebra de moléculas, tá? O fígado também produzindo a bile, a vesícula biliar aqui armazenando a bile, tá? Então aqui a sequência que já conversamos um pouquinho em relação a cada um desses órgãos e a subsequente função aqui de cada órgão desse. Então a boca tem a função de mastigação junto com a língua, com o dente, a faringe faz a deglutição, o esôfago faz a parte de ingestão e transporte, né? O estômago já começa aqui a digestão por meio do suco aqui estomacal, né? Em relação ao HCl, que já vai digerindo ali o alimento, e aqui também a gente tem a pepsina, que é uma enzima que quebra a proteína. No intestino delgado, vários sucos vão fazer também aqui a degradação de substâncias, né? A digestão e também a principal função, a absorção, tá? O intestino grosso, reabsorção de água e eliminação das fezes. E aí nós vamos para as funções do sistema gastrointestinal. Quais são essas funções? Aproveitar aqui substâncias alimentares para manutenção dos nossos processos vitais. Então a gente vai aqui quebrar macromoléculas para transformar em moléculas menores, justamente para que essas moléculas menores possam ser aí absorvidas pelo nosso corpo e reutilizadas para estruturar as nossas células novas que estão sendo formadas, tá? Seja o ácido nucleico, seja o aminoácido, né, seja a glicose para transformação e quebra dela em energia, tudo isso vai vir do sistema gastrointestinal, tá? Ele transporta alimentos, água e sais minerais da luz intestinal para os capilares sanguíneos, que é o processo aqui de absorção, né, que vai acontecer o alimento no intestino delgado, água e sais minerais vão ser reabsorvidos ali na fase do intestino grosso, tá? E o sistema gastrointestinal tem a função de eliminar os resíduos aqui que não foram utilizados no nosso corpo, não foram absorvidos. Então, por meio das fezes, a gente consegue eliminar ali substâncias. Já temos uma questão aqui, gente, do CESP. Em relação ao sistema que constitui o corpo humano, julgue o item a seguir. O sistema digestório, composto pelo trato gastrointestinal e por órgãos acessórios, olha o que a gente já viu até agora, trato gastrointestinal, órgãos acessórios. Então, são aí esses dois grandes grupos que formam o nosso sistema digestório, sim, né? É responsável por degradação e absorção de alimentos para uso das células e também pela eliminação de resíduos sólidos. Então, observe que a questão do CESP trouxe a composição do sistema digestório, tá? Por meio do seu trato gastrointestinal, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, e também os órgãos acessórios, né? Dente, língua, pâncreas, fígado, as glândulas, né? Então, tudo isso aqui vai estar como órgão acessório. Composição. E aqui ele trouxe também a função degradar, absorver, eliminar. São palavras-chave das funções aqui do trato gastrointestinal. Certinho aqui a nossa questão e ótima para nossa revisão. Começaremos então a falar de cada um desses órgãos aqui, tanto do tubo como também os acessórios, tá? Então a boca, gente, nós vamos ter aqui a função de ingerir o alimento, né? E nessa ingestão, para que a gente tenha aí o processo inicial da digestão na boca, eu começo aqui com a função da mastigação do alimento. E a boca vai receber o auxílio do dente para estar fazendo essa etapa, tá? A lubrificação do alimento vai vir por meio do órgão acessório, né, em relação às glândulas salivares. A deglutição do alimento vai receber aí tanto a boca como a faringe, né? Vai estar aí fazendo essa parte. E aqui a primeira etapa da digestão química, que é o contexto da amilase salivar ou pitialina, ok? Olha aqui outra questão já cobrando esse detalhe, porque eu gosto muito, gente, desse formato, tá? Eu gosto do formato de trazer a teoria e como que aquilo vai ser cobrado em prova. Porque se a gente pega a teoria toda para depois ir para a questão, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar sem a noção do que é que tem que ficar aqui dentro,
tá certo? Então a intenção aqui não é testar o seu conhecimento, né, em relação a esse conteúdo agora, nesse momento. A intenção aqui é direcionar você. Olha, eu falei isso aqui agora da composição, falei da função. A questão caiu exatamente aqui, o que a gente trouxe na teoria. E eu até monto a minha teoria em cima do que tem nas questões. Você vai observar isso ao longo que você vai assistindo aí as minhas aulas. E aqui nessa segunda questão a gente vai ver exatamente a questão da função da boca, né, dentro do processo digestório. Então é isso que eu preciso que você entenda. Estudar para concurso não é simplesmente aprofundar de qualquer jeito. A gente tem que ter esse norte, essa direção para ajudar a cercar o conteúdo dentro do que as questões estão pedindo, tá? E eu trouxe diversas bancas para que a gente possa cercar aí por todos os lados, tá bom? Então, Universidade Federal aqui, ó, 2019. A digestão dos carboidratos, também conhecidos como glicídios, né, os carboidratos também recebem esse nome, inicia-se aonde? Na boca, pela ação de uma substância chamada, então a gente está falando aqui de uma enzima, né, que pode ser chamada de pitialina ou amilase salivar. Glicólise. Glicólise é a quebra da glicose, é um mecanismo, um processo que quebra a glicose. Papilas, nada a ver, né? Na nossa língua tem papilas gustativas aqui, mas tem nada a ver aqui dessa substância. Glicogênio, a junção aqui de glicose forma, né, o glicogênio ali, que é armazenado no fígado, né, para ser quebrado quando precisa de glicose. Tiamina, não, tiamina é uma vitamina, né? Complexo B. E a amilase salivar é a nossa resposta, também chamada de pitialina, ok? Vamos lá então, questão de número 3, Consuplan 2018, trouxe o mesmo sentido aqui. No processo de digestão, aí ele está botando as macromoléculas, amido, lipídio, proteína, que inicia na boca. Então o amido vai iniciar a digestão na boca, sim. A enzima é a pitialina, ou também chamada de amilase? Sim. Letra A é o gabarito. Observe, o amido inicia no estômago? Não, o amido inicia na boca, tá? Depois ele vai continuar sendo quebrado lá no intestino delgado, né? Por meio da enzima aqui, amilase pancreática, recebe o mesmo nome, só que em vez de ser a amilase aqui salivar, vai ser amilase pancreática, tá? Então, letra A é o gabarito. Lipídio no estômago, lactase, nada a ver, né, gente? A lactase vai quebrar aí o carboidrato do tipo aqui, lactose, né? Essa tá bem conhecida porque tá na moda, né? Esse negócio de intolerância à lactose por falta da lactase. Essa enzima, ela tem grande quantidade na criança. À medida que a gente vai crescendo, né? A gente vai perdendo uma quantidade significativa da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. E aí, como a nossa alimentação ela é muito rica em lactose, algumas pessoas se adaptaram e conseguiram continuar produzindo a lactase, né, em relação à quebra da lactose, e não tem problema nenhum na alimentação, mas algumas pessoas, essa queda da produção dessa enzima gera os sinais e sintomas de intolerância à lactose, né, que aí é má digestão, a pessoa fica com um processo digestório mais lento, às vezes dá diarreia, às vezes dá obstipação, enfim, tem diversos sinais e sintomas decorrentes aí da falta dessa enzima. Algumas pessoas, inclusive, precisam tomar um suplemento, né, com essa enzima, lactase, ou comprar alimentos que são derivados do leite já com a enzima, né, porque a gente sabe que o alimento, por exemplo, o leite sem lactose, né, ele não é que tirou a lactose do leite, né, ele colocou a lactase no leite, então ele quebrou ali aquela macromolécula e uma micromolécula, tá certo? Ok. Proteínas no duodeno, tripsina, né, a proteína, gente, ela começa a ser quebrada, né, em relação ao início aqui do que tá perguntando, a proteína ela começa a ser degradada no estômago, tá certo? Então, a pepsina já vai começar a quebrar a proteína no estômago e não inicia no duodeno, ok? Então, a letra A é o nosso gabarito. Vamos agora para o órgão acessório sequencial da boca, que é o dente, tá? Então, nós temos aqui a estrutura básica do nosso dente, coroa, acima da linha da gengiva, a gente vai chamar de coroa, observe aqui na imagem. O colo, na linha da gengiva.
e a raiz abaixo da linha da gengiva. São as três partes aqui principais do dente. Nas camadas em relação à formação desse dente, a gente tem o esmalte, a camada mais externa, a dentina, a camada aqui intermediária. Olha, na imagem a gente consegue verificar melhor aqui as informações. E a polpa, onde vai receber aqui, né, a parte de nervos e vasos, tá? Vai ser a camada mais interna. Quando a gente tem aí, por exemplo, tratamento de um canal, né, a gente precisa chegar nessa polpa para fazer a limpeza, né, fazer aqui o corte desse nervo para tirar a sensibilidade desse dente e fazer a limpeza aí local, tá? A língua então, ela tem a função de gustação, ela recebe a inervação, né, dos nervos cranianos, tanto na parte sensitiva quanto na parte motora. A gente viu isso na aula de sistema nervoso, tá? Então aqui ela vai ter, a depender da localização daqui da língua, a sensibilidade específica a um tipo de sensação. Então eu vou ter aqui mais na ponta da língua o doce, né? Depois eu tenho na parte lateral o salgado, a mais lateral aqui para baixo o ácido e no finalzinho aqui o amargo. A língua, ela ajuda aqui no processo, né, da mastigação, né, do movimento do alimento na boca. Ela também vai ajudar na insalivação juntamente com as nossas glândulas, né, para distribuir melhor a saliva, e a deglutição. A língua, ela também vai participar desse processo. As glândulas salivares, então, nós vamos ter aqui um par de parótidas, inclusive essa glândula aqui, né, quando ela está obstruída por um problema viral, a gente chama de parotidite ou cachumba, né, onde tem aí um inchaço, né, um edema importante dessa glândula, tá? Que a gente conhece bastante aí a cachumba, né? Então nós temos um par de parótidas, tá certo? Um par de sublinguais e um par de submandibulares, tá certo? Ok, e a função dessas glândulas salivares vai ser o quê? A produção de saliva. Então, observe, sublinguais, submandibulares e a parótida. Observe que nós vamos ter a divisão aqui em glândulas menores, que são pequenos corpúsculos ou nódulos disseminados na parede da boca, como glândulas labiais, palatinas, linguais e molares, que são pedaços pequenininhos ali de produção dessa saliva. E essas maiores são aquelas que nós estamos vendo aqui na imagem, né? E que nós conhecemos de forma as cobranças de questões focarem mais nessas glândulas salivares maiores, tá? Onde eu tenho a parótida, a submandibular e a sublingual, como acabamos de ver. A parótida é a maior das três, situa-se na parte lateral da face, conforme vimos aqui na imagem, abaixo e após aqui o pavilhão da orelha. Irrigada por ramo da artéria carótida externa, inervada pelo nervo auriculotemporal, glossofaríngeo e facial. A submandibular é arredondada e situa-se no triângulo submandibular. É irrigada por ramos da artéria facial e lingual e os nervos secretores motores derivam de fibras parasimpáticas craniais do facial. As fibras simpáticas provêm do gânglio cervical superior. Quando eu falo aqui da parte simpática e parasimpática em relação às glândulas salivares, o que a gente lembra? Na hora que a gente está com adrenalina, o objetivo é digestão, o objetivo é produzir aqui saliva para digerir? Não, gente. Então, no simpático, a boca fica seca, né? Diminui a produção de secreção salivar, tá? Agora, no momento em que eu tô relaxada, quando a gente lembra do parasimpático lá, né? O que é que vai acontecer? A questão do parasimpático, eu vou ter uma produção salivar maior, porque quando eu tô relaxada eu só penso em comer, pelo menos eu, não sei você, né? Então quando eu tô ali relaxada eu fico pensando qual vai ser a minha próxima refeição, né? Se vai ser um lanche, uma bobagem, um picolé, né? Uma feijoada. Ontem eu caprichei nisso tudo aí. Então observe que é importante a gente associar aqui o simpático e o parasimpático em relação à produção salivar, porque isso também é questão de prova, tá? Lembrando que o parasimpático é aquele em que a gente está ali relaxado, pensando em comer e ó,
A boca chega a encher d'água aqui, não sei a sua aí. Vamos nessa. E a sublingual é a menor das três, localiza-se abaixo da mucosa do assoalho da boca, é irrigada pela artéria sublingual e submentoniana e os nervos derivam de maneira idêntica aos da glândula submandibular. Vamos lá então à questão da Prefeitura de Fortaleza 2018. Faz parte dos órgãos acessórios do sistema digestivo. Então nós já vimos que o sistema digestivo tem o tubo e tem os acessórios. Aqui que ele está querendo saber o que é acessório ao sistema digestivo. As glândulas sudoríparas, gente, são anexos do sistema tegumentar, né, envolvendo ali a pele, tá? As glândulas parótidas, elas são aqui as nossas respostas, né? É aqui a parótida que faz parte como acessório do sistema digestivo, assim como a sublingual, submandibular, também aqui compõem os órgãos acessórios do sistema digestivo, como fígado, como pâncreas, né, como dente, língua, tudo isso poderia estar aqui como resposta, tá? A glândula sebácea, ela faz parte do sistema também tegumentar, sudorípara libera o suor, e a sebácea libera aqui o sebo, né, especificamente em algumas regiões do nosso corpo, como na face, couro cabeludo, a gente vai ter aí essas glândulas sebáceas, tá? E a glândula adrenal, essa glândula é do processo aqui endócrino, onde a gente vai ter a função de produção de uma série de hormônios em relação ao corticoide, aldosterona, adrenalina, né? Vamos estar aí na suprarrenal, né? Ou chamada de adrenal, que fica acima do rim, tá certo? Então a gente vai aqui gabaritar a letra B, glândula parótida, tá certo? E vamos então agora para o próximo órgão do sistema digestório, só que para isso nós vamos usar o próximo bloco, porque o tempo aqui acabou e eu espero vocês no próximo bloco. Não me abandonem aí não, eu vou estar aqui, gente, respondendo a vocês no fórum de dúvidas para quem tem aí a nossa aula, né, o nosso curso, e exatamente agora, nesse momento também, no chat a gente vai estar interagindo com vocês enquanto vai trocar aqui o bloco para a gente continuar com o sistema digestório. Vamos nessa!